Iva, não vou tomar muito seu tempo, já deve estar sextando, terminando aí a sexta-feira, né? Para poder compartilhar um momento com a família, um momento com, enfim, os amigos, outros compromissos. Então, não vou tomar muito seu tempo, a nossa chamada vai ser breve, relacionada com a nossa jornada de autotransformação. Eu espero que você tenha a oportunidade de revisitar. Se não der para revisitar hoje, você poderá revisitar esse exercício de hoje no 10º dia do próximo mês. E não tem problema nenhum você fazer isso, tá? Você pode fazer dessa forma, ou se você tiver um tempinho mais tarde, você pode revisitar e pode aproveitar e conhecer um pouquinho do exercício, que vai ser uma chamada mais breve hoje, para te deixar livre, para você aproveitar a sua sexta-feira. Daqui a pouco você vai aproveitar a sua sexta-feira, né? Então, eu faço os exercícios aqui com muito carinho para que você possa deixar aí, né, gravado aqui na nossa comunidade do Sempre Fluindo e que você possa depois aplicar também nos seus clientes de terapias integrativas. Para quem não me conhece, meu nome é Aloma Tente, eu sou especialista no ensinamento de Grabovoi, ajudo terapeutas integrativos a acelerar os resultados dos seus clientes, né, aplicando esses números, esses super números, né, do Grabovoi, essas sequências numéricas e mais, e outras práticas mais, né. Se você gostar aqui desse conteúdo, se você gostar dessa chamadinha, você pode compartilhar aí com, né, as pessoas que você gosta, você pode curtir aqui a página, né, nos seguir, para quem não nos segue, e não deixa, né, de aproveitar a parte das sequências numéricas. O exercício de hoje ele é um pouco mais longo, tá? Ele é um pouco mais complexo, mas não deixe de aproveitar a parte das sequências numéricas para que você possa fazer, né, aplicar esses exercícios incríveis, né, para você e para o seu cliente de terapia integrativa. Então, são sequências extremamente eficazes. Se você não entendeu o primeiro exercício e o último exercício, não tem problema. Fique tranquilo, porque você pode aplicar as sequências numéricas do segundo exercício do livro Métodos de Concentração do Grabovoi, que nós estamos trabalhando aqui nessa jornada de autotransformação. Então, eu espero muito que você, né, consiga, né, você consiga manifestar aquilo que você busca, trabalhando essas práticas incríveis. Não deixe de pensar no seu objetivo, no que você quer trabalhar fazendo essa jornada de autotransformação, tá? Então eu vou fazer uma leitura de forma proposital. É importante ouvir as palavras do Grabovoi para que você possa trabalhar esses exercícios. Eu vou falar para você as palavras dele do primeiro exercício, as sequências numéricas do segundo exercício e também as palavras do Grabovoi do terceiro exercício, para que você possa fazer essa aplicação, para que você possa aplicar, ok? Então, não se preocupa se tiver um pouco abstrato, é assim mesmo, tá? O Grabovoi trabalha com uma linguagem mais difícil, uma linguagem mais abstrata, mas lembre-se sempre de que trabalhando pelo menos as sequências numéricas, você já começa a trabalhar a sua parte consciencial em prol desse objetivo que está sendo criado no espaço da sua consciência e que depois vai ser vagarosamente, gradativamente, vai ser aos poucos manifestado na nossa realidade física, tá bom? Então vamos lá, né? Nesse dia você pratica a concentração na essência do que pode ser expresso a seguir. Concentração simultânea de todos os elementos cobertos pela realidade no tempo de um só impulso de percepção de todos esses objetos. Você dispõe a si mesmo para perceber simultaneamente os objetos em um só momento de percepção. Perceber todos os objetos de uma vez, em um só momento de percepção. Como resultado de tal percepção, você deveria se tornar momentaneamente consciente de todos esses objetos externos, incluindo objetos daqui, objetos de fora, objetos universais, né, os objetos que você quiser. No estado inicial dessa prática, você pode ter uma percepção parcial de informação sobre todos os objetos. É fácil. Realmente, o destino do seu trabalho é a mais completa percepção de todos os objetos. Como se fosse um flash, né? Ver tudo como se fosse um flash, né? Gradualmente, você ganhará expertise nessa habilidade.
No entanto, até o estágio inicial, você terá pelo menos algumas informações sobre um daqueles momentos de percepção ao redor dos objetos. Por exemplo, só uma ideia que aqueles objetos que estão por toda parte, que eles existem. Geralmente falando, em ordem para receber informação sobre o objeto, você só tem que encontrar necessariamente um ponto de concentração e sintonizar a si mesmo. Então você estará hábil a conectar algum objeto para todas as esferas de controle. Aqui ele coloca várias esferas de controle, é mais complexo, né? Eu costumo trabalhar com os clientes apenas uma esfera por vez, até que eles se tornem expert, né, para poder ir aumentando esse nível, tá? E ao longo desse método de concentração, você aprende a perceber simultaneamente um grande número de objetos. Essa prática dará a você habilidade para controlar grandes volumes de informação. Como exemplo concreto, eu posso explicar o resultado dessa prática. Suponha que haja um computador na sua frente. Tendo feito um relance em sua aparência, você já saberá como controlar esse computador e o que você pode receber o utilizando. O tipo de concentração acima levará você a ter a informação de algum objeto de informação, porque com a ajuda dessa prática, você estará instruindo a controlar alguns objetos de informação. O acesso ao controle pode ser ambos lógico e incondicional, que é a base espiritual. Então, para os exercícios sobre o número 1, eu dou a você as concentrações para os 10 dias do mês. Teoricamente, você poderia encontrar concentrações mais distantes de você mesmo até o final do mês. Isso poderia ser baseado nas conexões de causa e efeito na esfera de informação. Você poderia desenvolver o que você já sabe considerando o trabalho do ponto de vista do controle fundamental. Porém, eu continuarei configurando adiante as concentrações. Eu as farei brevemente. Tá meio complexo, mas as palavras-chave são concentrar num grande volume de objetos de uma vez. Pode parecer estranho, mas o cerne dessa concentração é mais baseado nisso. Eu não posso explicar com detalhe para não enviesar, tá? Mas o que eu li, de tudo que eu li, o mais importante que você pode coletar aí, tá? É o controle de um grande volume de informações, um grande volume de objetos ao mesmo tempo, tá bom? Então, você pode fechar os seus olhos e tentar fazer essa concentração e, ao mesmo tempo, também se conectar com o seu objetivo que você busca alcançar nessa prática. Então, você faz essa conexão, você trabalha esse flash, né, desses vários, né, volumes aí, desses vários objetos de informação, ao mesmo tempo, e, ao mesmo tempo, se conecta com o objetivo que você deseja alcançar. Vou deixar aqui um minutinho para que você possa fazer essa prática. Se concentrou, conectou. Se concentrou como flash, conectou. Se concentrou como flash, conectou. Se quiser respirar, expirar. Se quiser respirar de novo, expirar. Você pode fazer dessa maneira. E aos poucos vamos caminhando para a sequência numérica do segundo exercício. Lembre-se sempre do seu objetivo de forma clara, de forma viva. E se conecte com os números que eu vou falar a seguir. 185 4312. 185 4312. 185 4312. Se conecta, imagine o seu objetivo já tendo sido alcançado. 185 4312. Mais uma vez. Seu objetivo já tendo alcançado. 185
5, 4, 3, 1, 2. Respira fundo. Expira. Vamos para o próximo exercício, sequência numérica de 9 dígitos. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. Sequência de 9 dígitos. Se conecte com ela e com o seu objetivo. Faça da forma que a sua intuição pedir. Imagine essa sequência da forma que a sua intuição pedir. Mas se conecte. Tente pensar ao mesmo tempo nela e no seu objetivo sendo alcançado. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. 8, 9, 4, 1, 5, 3, 2, 1, 0. Se conecta de novo. Expira. Inspira mais uma vez. Expira. E aos pouquinhos vamos saindo do nosso estado de concentração. Para a gente ir voltando no nosso estado convencional, nosso estado normal. E eu vou fazer vou ler aqui o último texto que ajuda no trabalho de expansão consciencial. Só de você pensar um pouquinho diferente sobre o mundo, sobre a vida e tentar entender. Se não fizer nenhum sentido, não tem problema, sem julgamento. Não forçamos nada quando se trata de número de Grabovoi, quando se trata desse processo de mudança interna para mudança externa, quando a gente fala nesse processo de criar uma nova realidade, né, na sua vida, ou ajudar o seu cliente a trabalhar com esses números para reverter alguma questão que ele esteja passando. Então não tem julgamento, se você compreender, ótimo, se você não compreender também, excelente. A unidade de duas figuras, 1 e a nova figura 0, ajudou você a ver o mundo infinitamente, tal como se o 0 já tenha sido presente na figura 1. Quando você olha para o 1 e cresce com o 0, você performa uma ação. Portanto, a sua ação e o seu ato, de acordo com esses princípios, deveriam ser harmônicos. Você poderia ver que cada uma das suas ações podem crescer substancialmente, crescer quantitativamente e qualitativamente em cada uma das suas manifestações. Você é uma manifestação do mundo. A harmonia está junto com o que você vê. Veja depois a si mesmo e os seus pensamentos. Você deveria estar onde você está. Você deveria estar onde você não está. Você deveria estar em todos os lugares, desde que você seja um criador. Sua harmonia deveria trazer a eternidade. A ressurreição é um elemento da eternidade. A imortalidade é também um elemento da eternidade. Você deveria encontrar a verdadeira eternidade para si mesmo, onde a imortalidade e ressurreição sejam só casos particulares da eternidade. Você deveria ser o criador de tudo. Você deveria conhecer e imaginar claramente que surgem ressurreição e imortalidade. Imortalidade verdadeira. A imortalidade verdadeira dá a elevação para o próximo status da personalidade. Você deveria estar pronto para isso. E saiba sempre que outras tarefas, as tarefas da eternidade, que surgiram antes de você, que você coloca para si mesmo, dê origem a novos mundos que você construiu na sua consciência. E esse mundo, como um 1 e 0 formam 10, esse mundo é o pensamento que você terá quando você se tornar eterno. Sua imortalidade está em si mesmo. Você já é eterno ou imortal. Você só deveria se tornar consciente disso. Superando esse nível por um caminho de uma ação racional para juntar 1 e 0, e você adquirirá essa imortalidade em cada uma de suas ações,
em cada uma de suas manifestações, em cada um de seus passos. Lembrando, Grabovoi é extremamente futurista, então ele já traz um conceito de vida eterna, vida física eterna, imortalidade, ressurreição, que são conceitos extremamente avançados para o nosso tempo. A ciência dele é 300 anos à frente do nosso tempo. Ele traz esse conceito de eternidade, que tem toda uma explicação científica de como que esse impulso da eternidade pode potencializar a nossa capacidade de criar, nos tornarmos cada vez mais criadores. Então ele resgata esse conceito em toda a sua abordagem, tá? Nem vou explicar a minha interpretação, só estou explicando por que tem algumas palavras um pouco sem nexo e um pouco futurísticas, né? Futurísticas aqui nessa explicação aqui do terceiro texto, né? Do terceiro exercício. E eu deixo para você, querida terapeuta, um ponto interessante, que você pode trabalhar com essas práticas do Grabovoi. Pense bem comigo. Entre uma sessão de terapias vibracionais, terapias energéticas, as quais você trabalha, e outra sessão, geralmente o cliente ele fica num gap, né? Então ele tem uma turbinada energética, uma aliviada, um trabalho vibracional que você trabalha com ele ali numa sessão, e se ele fechar um pacote com você entre uma sessão e outra, vamos supor que seja semanal, sei lá, tô dando um exemplo, entre uma quarta-feira e outra, ele fica ali uma semana com um gap, porque ele não encontra com você. As práticas do Grabovoi, elas têm essa vantagem de sempre serem trabalhadas pelo próprio cliente, tá? Então não existe uma aplicação do terapeuta em relação ao cliente. O próprio cliente trabalha a autotransformação e trabalha essas práticas, tá? Ali no momento de fazer as práticas do Grabovoi, o terapeuta ele funciona um pouco como um certo personal, tipo personal trainer, tá? Tipo um coach, por exemplo. Ele auxilia, mas ele não entra no processo. O processo ele é construído pelo próprio cliente. E não tem problema nenhum, não é melhor nem pior do que as outras terapias integrativas. Eu só estou colocando aqui um pouquinho de diferença. E essa diferença ela pode ser muito interessante para você como terapeuta. Por quê? Porque você pode trabalhar com essas práticas entre uma semana e outra do seu pacote. E não tem contraindicação em relação a nenhuma terapia. Tá? Tem uma aluna minha que é terapeuta, inclusive, está fazendo um trabalho de hipnose, né, numa mentoria que ela está fazendo. Ah, Loma, tem algum problema? Eu também estou fazendo esse processo de autotransformação com o Grabovoi e também, para mim, né, para depois eu aplicar nos meus clientes e tal, sem problema nenhum. Você pode continuar fazendo, você não pode fazer ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou, nesse momento agora, sendo submetida a um trabalho de hipnose e aí eu faço o trabalho de Grabovoi. Não, aí, né, não tem como. Mas em momentos diferentes do dia não tem problema nenhum. Então, se você, independentemente da terapia que você trabalha, se algum cliente fecha um pacote com você, entre uma sessão e outra, ele pode fazer essas práticas, você pode passar de dever de casa. Eu brinco muito, né? Que todos os meus, na aplicação do meu método, né, funil sempre fluindo, de autotransformação, que eu ajudo o cliente a se autotransformar trabalhando no Zumba de Grabovoi, entre uma sessão e outra, eu costumo brincar, né, eu só trabalho com para casa, né, eu só trabalho com homework. Então, sempre entre uma sessão e outra tem aquela semaninha de dever. Opa, tinha parado aqui um pouquinho, voltou. E você pode, junto ao seu cliente, trabalhar essas práticas dos métodos de concentração, por exemplo, que nós estamos trabalhando aqui, nessa jornada de autotransformação, só tem que ser fiel ao dia, por exemplo, hoje é o exercício 10 do 10º dia do mês, para que ele possa ir fazendo entre uma sessão e outra do seu pacote. Olha que interessante. Você vai fazer o quê? Dessa forma, você vai turbinar o seu pacote. Você vai tornar ele muito mais potente para ajudar esse cliente a reverter a questão que ele gostaria de reverter, que foi a questão pela qual ele te procurou. Né? Ele não te procurou porque você é gente boa, ele te procurou porque ele tem alguma dor. Né? E quando eu falo dor, não necessariamente dor física. Ele tem alguma dor que ele quer resolver. Ele tem alguma questão internamente ou na vida prática dele, em qualquer área, relacionamentos, etc. E que ele quer resolver fazendo esse trabalho com você. Então,
A estratégia que eu quero trazer para você aqui, terapeuta, que é muito interessante, que você pode levar para os seus pacotes, é justamente isso. Entre uma sessãozinha e outra, para não ter esse gap, né? E ele correr o risco, né, dele acabar abaixando um pouquinho, né, a vibração novamente, tudo, até ele voltar na próxima sessão, você pode passar essas práticas. São práticas que elevam muito a vibração. Essas práticas dos métodos de concentração a longo prazo, tá? A curto prazo, a médio prazo, elas ajudam a manifestar, a manifestação de algo que o seu cliente queira, né, na vida dele. A longo prazo, a médio e longo prazo, o que esses métodos vão fazer? Vão levar um desenvolvimento até espiritual, o que potencializa a capacidade criativa, tá? Se você ainda não sabe, o crescimento, o desenvolvimento espiritual não é só porque é bonito, não é só porque todo mundo quer ficar iluminado, não. O desenvolvimento espiritual, ele é extremamente útil para o nosso dia a dia mesmo, para a nossa vida prática, para nos ajudar a usar a nossa parte espiritual, a nossa essência, a nossa consciência, para criarmos eventos, manifestarmos eventos na nossa vida e resolvermos questões, resolvermos problemas. Tem práticas do Grabovoi, por exemplo, inclusive já teve alguns rios aqui que eu postei aqui no Sempre Fluindo, já tem um tempinho, sobre tomada de decisão, tá? Então, às vezes, o cliente está confuso, ele precisa tomar uma decisão importante na vida dele. Então, tudo isso você trabalha o lado consciencial e espiritual para te ajudar na vida prática, tá? Então, esse é o ponto que eu quero trazer aqui para você, terapeuta, que acaba sendo muito interessante, além do seu portfólio de terapias, incluir esses números, incluir essas práticas que vão ser bem estratégicas do ponto de vista da transformação do seu cliente. Eu sei que o seu maior objetivo é esse, e ele te procura para isso, tá? Não é o seu papel entregar a transformação, porque acaba sendo um caminho solitário, você ajuda o cliente ali, mas querendo ou não, é um caminho solitário, mas o que eu falo aqui é de acelerar aquele resultado que ele está buscando. O que eu falo aqui é de potencializar aquele resultado que ele está buscando. E essas práticas, elas são extremamente eficazes para esse fim, tá? Para dar aquele gatilho que precisa, tá? Aquela turbinada que precisa, né? Para dar aquela tração que ele precisa para fazer a resolução mais rápida, ok? Então, tem inclusive um caso de uma cliente que eu estou trabalhando, que é um caso de psicossomático, tá? É um caso que ela está arrastando isso há bastante tempo. Na nossa primeira sessão, ela ficou, ela não sabia onde colocar. O mundo era culpado, mas ela não era culpada, né? E aí depois, aos poucos, né? Claro que eu também, de uma forma muito sutil, também fui levando para ela de que aquilo ali era um cenário e que foi criado por ela mesma, pela consciência dela. Inconscientemente, ela criou aquele cenário, tá? Tinha os personagens certos, tinha os vilões, obviamente. Ela criou tudo isso, tá? E agora ela vai desconstruir. E aí, quando nós começamos a fazer esse trabalho, foi inclusive no método Funil Sempre Fluindo que eu apliquei nela, em poucas semanas, o papo dela já estava outro, tá? E ela faz um trabalho juntamente com um psiquiatra e com um psicólogo, tá? Voltado para essa questão psicossomática. E aí associando, porque o que eu acho legal nos números de Grabovoi é que não tem contraindicação. O cliente pode estar com o psiquiatra, o cliente pode estar com o psicólogo, e tá tudo certo, ele tem que estar mesmo, tá? E a gente vem para trazer aquela turbinagem, tá? Eu costumo dizer que essas práticas Grabovoi, elas são combustível, tá? O combustível para o carro acelerar. E o carro é o seu próprio cliente, tá? Ele quer chegar até o destino dele, que até ele resolver essa questão, entendeu? Então, ele já está fazendo alguns trabalhos, inclusive fazendo algumas terapias com você, e você inclui essas práticas, e você vai ver que a percepção dele vai mudar. E se ele faz um pacote com você, eu não sei de quantas sessões que você costuma fazer pacote, tem alunos meus, terapeutas, que costumam fazer pacotes de 4 sessões, outros pacotes de 6, outros pacotes de 10. O ponto é, depois de um determinado número de sessões dentro daquele pacote, o papo dele, quando ele chegar para conversar com você sobre aquela questão que ele está passando, já muda. Ele já começa a entender que ele tá sobre aquela situação. Que ele está dominando aquela situação. Que ele é capaz, tá? E de que aquela situação, ela pode ser controlada por ele. O Grabovoi gosta muito desse termo, controle.
tá? O controle não é controlar a vida dos outros. O controle é controlar aquela situação para ela ser revertida, tá? E ele começa a se sentir no controle daquela situação. Isso é muito bom, porque ele começa a entrar no personagem, ele cria um novo personagem desse teatro, que é o teatro da vida, que é um personagem que tem o poder de controlar aquela situação. Ele começa a se sentir protagonista e ele traz a responsabilidade para ele. Ele coloca no colo dele, tá? Ele coloca no colinho dele. Por quê? Ele começa a entender que esse problema, ele é manipulável. Eu costumo brincar que o problema, quando a gente trabalha Grabovoi, ele começa a se tornar uma massinha, tá? Na época que eu fazia, junto com o Luiz, que eu gosto muito de Luiz, fazia algumas lives no Egrégora de Cura, né? Eu costumava brincar. Ele, nossa, eu gosto das suas analogias, Alon. E eu falava, né? Tinha uma live até que tinha o nome de massinha de modelar. Então você modela, tá? Você leva o seu cliente com essas práticas a modelar o problema dele na mão dele. Controlar o problema dele na mão dele. E o papo muda. E aí, depois de algumas sessões, o papo muda, a conversa se torna outra, ele começa a se sentir responsável e mais. Ele começa a sentir que é o que você quer que ele se sinta. Empoderado para resolver aquela situação. Ah, Alô, mas eu sou terapeuta, eu também tenho algumas questões. Ótimo, você também pode se auto-aplicar. E uma vez você tendo resultados positivos para você, você vai ter propriedade causa. Né, igual uma aluna minha, não, eu quero resolver uma questão minha primeiro e aí depois eu levo para ele. Não tem problema nenhum. Porque você resolvendo, você já vai ter o seu case de sucesso. Você vai ser o seu case de sucesso. E aí sim, você vai levantar a bandeira e ele vai levar a sua verdade para o cliente de que são práticas que realmente dão resultado. E quando eu venho, teve até um cliente que foi interessante, que chegou para mim, cliente não, na verdade foi um aluno, um terapeuta, que fez o treinamento comigo lá do Sempre Fluindo, do Funil Sempre Fluindo, e ele chegou e falou assim, mas você chega lá nas redes sociais com uma certeza? Não, agora a gente está aqui a gente está aqui, a gente não está ao vivo, a gente está offline aqui, estamos aqui no curso. Não, agora joga na real ali. Qual que é a real disso? Você não está entendendo, é porque realmente funciona, né? Então, quando eu trago essa verdade, eu trago uma bagagem de anos de cases de sucesso para mim e para outras pessoas. Anos de resultados positivos. Né? Eu não poderia deixar de compartilhar com você aqui, querido terapeuta, porque eu sei que compartilhando com você, você vai difundir para muitas outras pessoas para ajudar a transformar outras pessoas, assim como eu transformo todos os dias meus clientes. Né? Então, o que eu quero trazer para você aqui é a possibilidade, né, de você ir aplicando, né, aqui na nossa jornada de autotransformação, você vai aplicando, dia a dia a gente está fazendo junto. Já estou até mudando de ideia, inicialmente eu pensei em fazer só o início da jornada, agora já quero fazer a jornada por inteiro, para que você tenha a jornada toda aqui, né, e nas outras redes também que eu vou postar. Por que eu estou fazendo isso? Tá? Para que você entenda que vivendo isso, vivendo essa transformação, trabalhando em alguma área da sua vida, você pode, daqui a um tempo, levantar essa bandeira e falar, ora, funciona comigo, e é por isso que eu também quero levar para os terapeutas, para os meus clientes, porque é tão transformador que eu também quero fazer com que eles vivam o que eu vivi. Tá? E um exemplo disso foi muito interessante, nesse último treinamento, era um treinamento específico para terapeutas e tinham duas pessoas que não eram. E aí uma das minhas alunas, né, que era terapeuta, falou assim, Aloma, a prova tá aí, ó. O pessoal nem terapeuta não fez o processo com você, né, tem cases de sucesso para contar relacionado com o processo e gostaram tanto que estão aqui fazendo o curso também. Por quê? Porque esse processo, né, é um processo que mexe, né, com a nossa parte emocional, a nossa parte prática, a nossa vida prática, e é de quando a gente começa a ver realmente no nosso dia a dia esses resultados, a chavinha muda de uma forma que a gente começa, nossa, eu tenho que contar para João, eu tenho que contar para Maria, eu tenho que contar para José, eu tenho que contar para as pessoas ao meu redor porque é legal demais.
né? E é por isso que eu venho com essa energia toda em alta aqui na nossa comunidade Sempre Fluindo, me sinto à vontade com vocês, para trazer também essa bagagem boa, tá? Essa bagagem boa de anos de trabalho e positividade. E quando eu assusto, eu ainda tenho aquela coisinha para mudar em mim e eu começo a trabalhar com as práticas e eu já começo a ver resultados muito, muito rápidos, né? E eles começam aqui, ó. Eles começam no mental. Eles começam naquela ideia, eles começam naqueles insights, eles começam, né? Esses resultados, eles são inicialmente em doses homeopáticas, mas depois ele começa a tomar forma, tá? É tipo uma massinha de modelar mesmo. É como se você fosse um artista e você estivesse fazendo uma obra de arte. E ela vai tomando forma. E quando você assusta, ela já está pronta, já está aqui, agora, no seu dia a dia, né? E você consegue celebrar mudanças positivas em qualquer área da vida, trabalhando esses números. Eu quero te deixar aqui, querida terapeuta, com um caloroso abraço. Nos vemos amanhã no dia 11, 12º exercício do livro Método de Concentração, do grande cientista Grigori Grabovoi e da nossa jornada de autotransformação. Tenho certeza que você já está sextando, eu também já estou sextando. Se divirta com a sua família, muita luz aí no final dessa sexta-feira e nos vemos amanhã. Namastê. Se Deus quiser, nos vemos amanhã. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.